A palavra está em Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta passagem, Jesus diz que edificará sobre esta pedra, Pedro, a sua igreja. Aqui em Mateus, seguindo um pouquinho mais adiante, Jesus diz que quer seguir para Jerusalém e que sofrerá muitas coisas dos anciãos. E Pedro pede para que ele tenha compaixão de si mesmo e que não vá. Então Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Veja bem que nesta passagem de Mateus 16, verso 18 até o verso 23, Jesus chama Pedro 2 vezes de pedra. Quando ele diz a primeira vez que edificará a igreja dele sobre esta pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E quando diz também arreda-te, tu és pedra de tropeço. Seguindo um pouquinho adiante, vamos para Colossenses 1:24, que é a missão de Paulo. Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz nesta passagem que ele padece por nós e que cumpre as aflições de Cristo em sua própria carne, para terminar com as aflições pelas quais Cristo passou. E ele faz isso pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Em Hebreus 10:2 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui, quando diz congregar-nos, também se refere à igreja, que nós somos a igreja de Cristo, e que quando perceber que os dias estão chegando, para que se alguém estiver tendo algum comportamento que não é digno, para que sejam repreendidos, pois os fins dos dias estão chegando. Então repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E, findando, eu quero ir para a grande comissão, em que Jesus, se aproximando, disse: tenho toda a autoridade, pois toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E qual é a autoridade? Jesus, como ele tem toda a autoridade, ele nos faz um pedido para que sejamos discípulos de todas as nações. Ele nos faz um pedido para que cada um de nós vá por todas as nações e faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Pai tem ordenado através dele. E ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja bem, o próprio Jesus pediu para que pudéssemos fazer discípulos por todas as nações e que pudéssemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais eu, você precisamos ter ou ouvir para termos certeza de que não precisamos ser profeta, não precisamos ser pastores, não precisamos ser padre para fazer a vontade do Pai
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém.